Boa noite. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança revela as 50 cidades do país com maior número de roubos e furtos de celulares. A fronteira do Brasil com a Bolívia, em Mato Grosso do Sul, é parcialmente fechada por um protesto do país vizinho contra o preço do combustível e do dólar. O IBGE divulga dados importantes sobre a população quilombola no país. E ainda, a beleza da temporada dos ipês em Rio Branco. Quinta-feira, dia 1º de agosto, agora no Brasil TV. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança revelou quais são as 50 cidades do país com maior número de roubos e furtos de celulares. 4 delas são da Baixada Santista. No Brasil, 107 aparelhos de celular foram roubados por hora no ano passado. Só no estado de São Paulo, a cada 1 minuto e 42 segundos, um celular foi furtado ou roubado. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostra que 4 dos 9 municípios da Baixada Santista estão entre as 50 cidades do país onde esses crimes têm maior índice. Guarujá aparece em 19º lugar. Na 34ª posição está a cidade de Itanhaém. São Vicente aparece em 39º lugar. Na 41ª posição aparece Praia Grande. A fonte são primariamente os boletins de ocorrência, né, registros criminais que são levados junto à polícia, né? Então, dentro do anuário a gente tem aí um conjunto grande de temáticas que a gente analisa, dentre elas os crimes patrimoniais. Os furtos apresentam maior incidência nos finais de semana. Sábados e domingos somam 35% dos registros. O levantamento mostra que alguns fatores influenciam o risco de ter o celular roubado ou furtado. O principal deles é a exposição de uma pessoa em um local público usando o celular. Por isso é importante estar atento às dicas para diminuir os riscos de se tornar uma vítima desse crime. Algumas modalidades de roubo e de furto que envolvem, por exemplo, a gangue da bicicleta, que a pessoa passa e toma da mão, né, da outra pessoa que está distraída, né? Então, todos esses são modalidades que a pessoa precisa estar atenta e que elas acontecem com uma certa característica em cada lugar, né? Não tem como a gente falar de uma regra geral, né, para proteção, né, do aparelho, mas é muito importante que as pessoas adotem essas medidas de segurança adicionais para a proteção dos aplicativos e das informações pessoais que estão contidas nos aparelhos. Daniel trabalha há 1 ano e meio em uma das avenidas comerciais do Guarujá e já viu vários assaltos. Tem assalto toda hora. Segunda-feira a mulher estava passando, mexendo no celular assim, passou um rapaz do lado dela, só puxou e saiu como se nada tivesse acontecido. Na maciota assim, devagarzinho, virou a rua, pronto, acabou. E a mulher gritando. E tudo isso era meio-dia, na luz do dia. Percebendo esse aumento, muita gente tenta se proteger como pode. A gente fica alerta, atento, olhando para os lados para observar se tem alguém de olho na gente, né, para tomar o celular. Então a gente tem maior cuidado com isso. A gente fica temeroso, sim, pelas situações, pelo que a gente já escuta, né, o que acontece, né, então eu fico realmente com medo. A Justiça decretou a prisão dos 2 jovens envolvidos num acidente de trânsito em julho desse ano em Guarulhos. Os rapazes saíram de um bar e provocaram um acidente que matou um motorista de aplicativo. Felipe Gambetta Malheiro e Gustavo Moreira Cardoso foram presos por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira. A Polícia Civil de Guarulhos cumpriu um mandado de prisão preventiva autorizado pela Justiça ontem à noite. Os 2 se apresentaram voluntariamente, acompanhados de seus advogados. Felipe e Gustavo são réus por homicídio doloso com dolo eventual e fraude processual. Na madrugada do dia 13 de julho, o carro em que eles estavam invadiu a contramão da Avenida Doutor Timóteo Penteado e atingiu o carro do motorista de aplicativo Edinaldo de Souza Mendes, de 41 anos. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 13 horas depois do acidente. Felipe Gambetta Malheiro se apresentou como condutor. Depois admitiu para a polícia que era Gustavo quem estava ao volante. Gustavo não tinha carteira de habilitação. Os PMs que atenderam a ocorrência não fizeram o teste do bafômetro porque não tinham um equipamento.
A câmera de segurança e a comanda do bar onde Felipe e Gustavo estavam antes do acidente mostram que os dois consumiram bebida alcoólica. Felipe Gambetta Malheiro e Gustavo Moreira Cardoso passaram por audiência de custódia por videoconferência aqui mesmo no 1º Distrito Policial de Guarulhos e serão encaminhados para um centro de detenção provisória. Anselmo Caparica, para o Brasil TV. A gente fala agora da violência na zona norte do Rio de Janeiro. Criminosos roubaram vários carros, atropelaram um PM aposentado e ainda derrubaram um muro de uma casa. De acordo com a Polícia Militar, essa história começou na Rua Mauro, em Vigário Geral, quando bandidos roubaram um carro. E aí, 500 metros depois, eles abordaram uma segunda vítima, um policial que estava de folga. O agente reagiu e aí começou uma perseguição com um tiroteio. Quando os bandidos chegaram na Rua Dias Dávila, na Pavuna, eles bateram em carros que estavam estacionados e derrubaram parte do muro de uma casa. Aí eles fizeram outro roubo, levaram o carro de um morador que estava chegando em casa. Policiais militares foram chamados, mas os bandidos conseguiram fugir antes da chegada das equipes. Segundo a PM, o policial que reagiu ao assalto foi atingido no braço e na perna, mas sem gravidade. Ele foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Durante a perseguição, ainda em Vigário Geral, os bandidos atropelaram um policial militar reformado. Ele também foi levado para o Hospital Getúlio Vargas. O nome dele não foi divulgado e ainda não há atualizações sobre o estado de saúde. A Polícia Militar disse que o carro que atropelou o policial reformado tinha marcas de tiros e que depois do fato reforçou o policiamento na área. Os moradores e comerciantes, claro, ficaram muito assustados e a gente ouviu o relato de uma pessoa que viu parte dessa ação e também de uma das vítimas. Vamos ver. O carro já tinha entrado ali no endereço à frente, né? E derrubado o muro. Pessoas que estavam dentro do carro, né? Criminosos. Pularam o muro, 3 fugiram. Acabei sendo rendido, né? Eles tinham acabado de bater o carro, saíram correndo, me renderam, mostraram a pistola, falaram que não queriam nada, só o carro. Aí deram meia volta, subiram o morro e foram embora. Agradecer pela vida, né? Pela saúde. Querendo ou não, o livramento. A delegacia da Pavuna está investigando esse caso, procurando pistas para identificar e prender os criminosos. O dono do carro, onde a polícia do Maranhão encontrou mais de R$1 milhão, foi exonerado do cargo. Mas a Prefeitura de São Luís não se manifestou sobre os motivos que levaram a essa decisão. O carro onde estava R$ 1.139.350 está registrado no nome de outra pessoa, diferentemente do que alegou Carlos Augusto Diniz da Costa quando se apresentou à polícia como dono do veículo. Na presença do advogado, Carlos Augusto ficou em silêncio. Ele era funcionário comissionado da Prefeitura de São Luís, trabalhava na Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia, CEMIT, recebia um salário de R$ 3.400. Hoje, Carlos Augusto Diniz da Costa foi exonerado do cargo pelo prefeito Eduardo Braide, do PSD. Enquanto isso, o dinheiro continua sob custódia da polícia. O material já passou por uma contagem inicial e deve passar por mais outra no banco, onde será aberta uma conta administrada pela Justiça até se resolver qual será o destino dele. Os investigadores querem saber quem dirigiu o carro. Imagens de câmeras estão sendo analisadas pela polícia, que também procura por outros elementos que possam ajudar a rastrear a origem do dinheiro, quanto havia de fato no porta-malas do veículo e quem receberia a quantia. Por enquanto, a polícia diz que ainda não pode indicar qual crime foi cometido. O que nós temos são conjecturas baseadas em circunstâncias muito suspeitas. Um dinheiro dessa natureza que houvesse sido deixado ali por alguém que talvez tivesse feito um negócio, né, e tentando evitar o pagamento de tributos, alguma coisa no tipo, e visse esse dinheiro sendo deslocado para algum local, para a polícia, certamente teria se apresentado, né, até o momento. Então, nós aguardamos que aquele que se intitule titular, né, dos direitos relativos a esse numerário se apresente para que a gente possa entender. A fronteira da Bolívia com o Brasil, em Mato Grosso do Sul, está parcialmente fechada desde cedo. Manifestantes bolivianos protestam contra o preço do combustível e do dólar no país vizinho e impedem a passagem de veículos de carga e ônibus.
O protesto de caminhoneiros começou na madrugada desta quinta-feira. Em Porto Soares, a 21 quilômetros de distância de Corumbá, motoristas esperavam na beira da estrada. Como os ônibus e vans não podem passar, quem estava viajando precisou descer dos veículos e faz parte do trajeto caminhando, empurrando as malas até atravessar o bloqueio e conseguir seguir com a viagem. Essa família saiu da capital La Paz. Com os bloqueios espalhados pelo país, a viagem ficou mais longa. Eu saí antes do bloqueio, mas no caminho já estava tudo bloqueado. E lá na Bolívia, todos os dias é a mesma coisa. Já este viajante vai para Cuiabá e precisou pagar um novo transporte. Saindo de Santa Cruz já tem bloqueios, então a gente teve que tomar uma van para vir até aqui. A van parou ali aqui uns 3 quilômetros. A gente veio a pé, agora no outro serviço de van para chegar até a divisa. Os protestos são pela escassez de combustível e de dólares no país vizinho. Na fronteira com o Brasil, o bloqueio é parcial. Carros de passeio e motos trafegam livremente. Veículos de transporte de passageiros são parados e os integrantes obrigados a desembarcar. Segundo os manifestantes, o trânsito de veículos pesados está fechado por tempo indeterminado. O IBGE divulgou dados importantes sobre a população quilombola no país. Segundo a pesquisa, quase 80% vivem com saneamento básico precário. O Vale do Ribeira, em São Paulo, tem 36 comunidades quilombolas reconhecidas. O Quilombo Poça é uma das mais tradicionais comunidades quilombolas do Vale. Fica entre Eldorado e Jacupiranga e tem 65 famílias. Todos aqui esperam por algo muito básico, água encanada. Seu Cícero até investiu numa caixa d'água esperando por uma obra. Os canos até foram instalados, mas tudo ficou parado. O jeito foi puxar água de uma nascente que fica a 2 quilômetros. Comprou as mangueiras e fez a obra sozinho. O problema é que quando não chove, a água também falta. Depende da chuva, do tempo também, muita seca também, né? Então demora até a água vem mais fraquinho um pouquinho, né? Sem água, né, Cícero? Sem água não dá para viver, né? Sem água não dá. Um censo suplementar do IBGE divulgado esse mês mostrou uma realidade nos quilombos do Brasil. Os dados mostram que de cada 10 quilombolas no país, 8 vivem com saneamento básico precário. É a primeira edição do censo que apura detalhes específicos da população quilombola, que, como a do Quilombo Poça, ainda busca por recursos essenciais para a vida em comunidade. A garantia de ter água tratada em casa é um sonho para a Dona Maria de Fátima, de 79 anos, e que nasceu no Quilombo. Importante é a água. A água é vida. Você não tem água, como é que vai viver? E tem essa água lá no morro, passa bicho, passa sapo, passa cobra, tudo quanto é coisa lavando aquela água. A obra que poderia mudar este cenário começou em 2017 por meio de um projeto da Fundação Nacional de Saúde. A água sairia desse poço artesiano e chegaria até esse reservatório. Daqui seria distribuída para as casas, mas o sistema, que tem um reservatório de 40 mil litros, nunca funcionou. 2023, que hoje já está fazendo um ano isso aí, né? Aí a empresa falou para você, no caso, que eles tinham concluído no serviço, na parte que era deles, eles concluíram tudo. Quer dizer, como que eles concluíram se a água não chegou na casa de ninguém? O projeto também foi executado em mais 3 comunidades quilombolas e apenas nessa não está funcionando como deveria. O investimento total foi de aproximadamente 2 milhões de reais. A Prefeitura de Eldorado, responsável pela implantação do projeto, disse que uma ata deve ser feita para cotar empresas que possam operar o sistema de água no Quilombo Poça e que tudo deve estar funcionando até o final do ano. A seguir, qual o melhor destino para roupas e lençóis velhos? Em Aracaju, a reciclagem desses materiais é um exemplo. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta com uma pergunta. O que você faz com o seu lixo têxtil? Roupas e lençóis que não servem mais.
O Brasil produz por ano 170 mil toneladas de resíduos têxteis e apenas 20% desse material é reciclado, segundo o Sebrae. Em Aracaju, uma iniciativa que já existe em muitas cidades e até países quer mudar essa realidade. A Ana e o Ricardo já fazem ações conscientes para evitar esse tipo de poluição. Eu sempre doei, eu sempre fiz doação. Como a gente é lojista, eu trabalho no ramo de vestuário, isso daí a gente faz muito já a partir da própria empresa, a gente passa para os nossos funcionários e também a gente tem aquela conscientização de passar isso também para os nossos clientes e em geral. Uma parceria entre a gestão municipal e a Humana Brasil, uma organização sem fins lucrativos, através do projeto Repense e Reuse, está criando uma alternativa para que a população possa fazer o descarte correto desse resíduo têxtil. A Humana faz parte de uma federação que está presente em 45 países no mundo. Desses 45 países, 35 já adotaram essa coleta de têxtil. Então, na Europa toda nós temos coletores, nos Estados Unidos também, e trouxemos para o Brasil em 2021. E a gente vem avançando e chegou agora em Aracaju. 50 contêineres como este, com capacidade para receber entre 150 a 200 quilos de roupas, calçados e acessórios, foram distribuídos pela cidade em pontos estratégicos, como a Orla da Atalaia, praças e outros pontos que vão auxiliar no recolhimento desse material, funcionando como pontos de entrega voluntária. O projeto visa, além da proteção ambiental, também o fortalecimento da economia circular a partir do reaproveitamento de todo o resíduo. O que não serve para reutilizar pode virar material para a criação de novas peças. Os preços variam de R$ 3 a R$ 35. Então as pessoas podem comprar peças muito baratas e de qualidade, porque dentro da curadoria esse têxtil é retrabalhado para poder ser reinserido no mercado. As ruas da capital acreana estão mais coloridas. Os ipês florescem e embelezam a cidade nessa época do ano. E olha só, além de encantar os olhos, os ipês despertam sentimentos que ajudam a saúde mental. Há uma sombra de uma árvore. Um alívio para quem trabalha sob o sol forte. O Jefferson é mototaxista e é nessa sombra que ele estaciona quando vai responder os passageiros. Tipo um abrigo para a gente, né? Porque está sendo muito calor, né? A gente às vezes precisa parar, mas não encontra onde parar, né? Aí quando existe um árvore assim, a gente encosta na hora, né? O Jefferson escolheu a sombra de ipês. Esses aqui foram plantados em 2017. Olha só como era a paisagem da rua antes deles. Uma grande diferença, não é mesmo? Quem plantou os pés de ipês foi o Diego. Hoje, ele também aproveita os benefícios. Tem um lugar mais confortável para parar o carro. Aqui tem uma sombra que atravessa a rua. Então sempre tem um carro estacionado aqui por conta da sombra. Com ruas arborizadas como essa, a população tem acesso a ambientes propícios para atividades físicas, momentos de relaxamento e convívio social. Mas os ipês não oferecem só sombra. Nesse período do ano, eles florescem e deixam a capital acreana mais colorida. Nós aqui no Acre temos 3 espécies nativas. Tem o ipê roxo, tem o ipê amarelo, que é o mais comum, e tem um branco também que ocorre, mas não tão frequentemente, e mais outra espécie de ipê branco que vem do Mato Grosso, o pessoal está trazendo para cá para cultivar como ornamental também. O ipê consegue se adaptar ao tempo mais seco dessa época. O inseto mangangava é o polinizador e ajuda nesse processo. As sementes da espécie podem ser distribuídas pelo vento. Nas ruas, a beleza dos ipês encanta os olhos e acalma a mente. Eu acho lindo, né? São lindos mesmo. Porque ela traz paz. Além de deixarem as ruas mais arborizadas, os ipês eles servem para ajudar a compor um cenário lindo, como esse em que eu estou aqui agora, que pode ser registrado por fotos e vídeos. Os ipês, eles despertam sentimentos de paz. Algumas pessoas associam eles a músicas tranquilas, por exemplo. Outros associam ações de natureza. Especialistas explicam que esses sons, que esse sentimento fazem bem para a saúde mental. Não é só a beleza em si do local, mas também a sensação de você sentir que você está em paz com você mesmo, que você consegue sentir esse controle, esse equilíbrio. Sombra, paz, equilíbrio, tudo que a gente precisa no dia a dia.
Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima semana para você, ótima noite, até amanhã. Tchau, tchau.